Existe hoje, realizada por gente que entende do assunto, uma pesquisa que dá um número de 35 milhões de cristãos novos no Brasil. Muitos desses cristãos novos querem se converter ao judaísmo, chegando de volta à religião dos seus antepassados, que foram obrigados a se converter ao cristianismo. E nós estamos impedidos de realizar conversões. Você, a partir desse momento, vai conhecer um pouco dessa história. Venha conosco e siga esse filme, que é muito importante para aqueles que são cristãos novos, que sabem disso, e também para aqueles que querem voltar ao judaísmo. Eu estou em Israel, no kibbutz Nachshon. Aqui começou a minha vontade, o meu interesse, a minha participação na vida dos Bnei Anusim, que são os filhos dos forçados. Eu estou aqui na casa de Jaime Fuchsbach. Foi ele quem me introduziu nesse tema. Eu escutei uma conversa dele com um membro da comunidade Bnei Anusim do Rio de Janeiro, que chorava ao telefone dizendo que havia sido maltratado por uma instituição judaica no Rio de Janeiro. Aquilo me comoveu profundamente e eu comecei então a me interessar por esse tema. Já conseguimos introduzir a Pneior dentro da Federação Israelita. Pneior é uma sinagoga em Petrópolis, hoje comandada por uma mulher Bnei Anusim. Ela se chama Elisa e é uma mulher sensacional. Hoje nós começamos uma vasta gama de entrevistas em Israel com pessoas ligadas ao tema Bnei Anusim, com rabinos que entendem profundamente do tema, com pessoas que vieram do Brasil, que são Bnei Anusim e estão radicadas em Israel, já tendo conseguido a sua condição de judeus, e nós vamos levar para você aí no Brasil uma matéria muito interessante que vai esclarecer uma série de dúvidas. Quando é que eu comecei a entender que nós não éramos um povo monolítico? Quando eu li sobre os casaros e eu comparei a cor da minha pele, branco, de olhos azuis, cabelo quase louro, com aqueles judeus que nascem no Oriente Médio, que são principalmente cor de azeitona. Daí para frente eu comecei a entender que a nossa comunidade judaica mundial, ela é multifacetada. Nós temos brancos, temos negros, temos azeitonas, temos gente de todas as colorações de pele, mas somos um povo só. Venham comigo e embarquem nessa história dos filhos dos forçados e você certamente vai ter uma noção exata do que é o mundo judeu multifacetado. Assim como a nossa mão tem 5 dedos, o povo judeu tem uma série de conotações que muitas vezes você, por preconceito, por ignorância, por não saber, não conhece e discrimina. Venha conosco. Ô Jaime, me conta o que é que nós no Brasil podemos fazer a favor dos Bnei Anusim? Como nós podemos trabalhar para que eles efetivamente sejam absorvidos pela comunidade judaica brasileira e qual é o caminho que, na tua opinião, eles precisam percorrer para voltarem ao judaísmo? Eu acho que a primeira coisa é que cada um na comunidade judaica, líderes comunitários e também não líderes comunitários, eles têm que tirar o preconceito. Eu acho que existe no Brasil uma coisa muito forte, a questão do preconceito do Bnei Anusim. O preconceito ele vem principalmente na questão que do Bnei Anusim está camuflado o messianismo, a crença em Jesus. E as pessoas têm que entender algo muito importante sobre isso, muito importante sobre isso. O processo de Bnei Anusim no retorno é esse. Ele nasceu cristão, ele tem uma cultura cristã, e ele descobre, nesse determinado momento da sua vida, a sua herança judaica, a sua antecedência judaica. O primeiro passo que acontece com a maioria de Bnei Anusim é largar o catolicismo, o evangélico, mas ainda ficam pegados à temática de Jesus. A outra etapa é o desgarramento, na verdade, o desligamento do conceito de Jesus como Messias e volta total, retorno total ao judaísmo. Então a comunidade tem um preconceito muito grande sobre isso, tem um medo muito grande. E eu entendo isso, eu realmente entendo esse medo. Tá? O que temos que fazer, cada um de nós, principalmente as instituições judaicas, é facilitar ao retorno dessas comunidades à vida judaica.
Não é questão de converter, ninguém está falando agora de converter, que é uma questão muito, muito problemática. É muito mais facilitar, instrumentar essas pessoas, abrir espaço para essas pessoas ser parte, voltar ao judaísmo. E isso é uma função, isso é algo que todos nós podemos fazer. Convidar, por exemplo, coisas muito simples, convidar essas comunidades a participar das Mahanot, movimentos juvenis, por exemplo. Tá? Convidar essas comunidades a participar das festividades judaicas, como Yom Ha'atzmaut, Independência de Israel, o Dia do Holocausto. Tá? Fazer, na verdade, incluir essas pessoas como parte do nosso povo e não afastá-lo cada vez mais. Nós necessitamos muito mais de organizar o judaísmo dentro do nosso seio comunitário do que afastar o nosso judaísmo dentro do nosso seio comunitário. E eu acho que isso é uma função muito importante. E outra coisa que tem que entender, não dá mais a apagar o sol com a peneira no Brasil sobre a questão de Binyan Usim. São dezenas de comunidades. Hoje temos mapeado por volta de 36 ou mais comunidades organizadas, de comunidades organizadas em todo o Brasil. É verdade que existem comunidades de Bnei Anusim com mais adeptos do que as federações israelitas e seu contexto em determinadas cidades do Brasil? Com certeza, principalmente no Nordeste, inclusive no Sul do Brasil, inclusive em cidades que não existe comunidade judaica, como em Campo Grande, como em Ponta Grossa. Não existe comunidade judaica. Inclusive, eu conheço histórias incríveis dessas comunidades de Bnei Anusim, muitas vezes com ativismo antissemita na cidade, inclusive com ativismo antinazista na cidade contra o judeu, contra o Estado de Israel. Eles que encaram e respondem por todos nós. Ô Jaime, qual é o cuidado que o Bnei Anusim ou o Ben Anus precisa ter, individualmente e coletivamente, com aqueles que fingem que são muito legais, são bonzinhos, que querem fazer tudo de bom para eles e acabam enganando a eles, cobrando para convertê-los e não resolvendo o problema que eles têm? Olha, eu acho que tem assim esse é um tema muito amplo. Existe uma questão seguinte: não existe no Brasil hoje nenhuma instituição judaica, ortodoxa ou não ortodoxa, que são reconhecidas em Israel como conversão. A única conversão em Israel é em Israel, com o Harabanut Arashi. Ponto. Então, as pessoas que têm a ilusão que vão converter as pessoas que estão querendo se converter com a ideia de usar a lei do retorno ou vir fazer aliá para Israel, esquece. Isso vai acontecer. Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Vai demorar um tempo. O momento agora não é esse. O momento agora não é esse. Se querem converter as pessoas, e deve converter as pessoas, e acontece isso, o movimento conservativo faz isso, o movimento reformista faz isso, e outras comunidades do movimento ortodoxo fazem isso, mas é para viver dentro do seio da comunidade judaica do Brasil. Ou seja, aquele que converte um Ben Anus deve avisar a ele que aquela conversão no Brasil não serve para aliar, é isso? Exatamente. A possibilidade que as instituições judaicas existentes hoje, das correntes judaicas existentes hoje, ajudar no processo de conversão, para essas pessoas se integrarem na vida comunitária e ser parte integral do judaísmo comunitário, isso é muito, muito importante. Mas o que é mais importante ainda, que as pessoas nunca devem esquecer isso, o foco da questão de Bnei Anusim, e a coisa que eu mais falo constantemente, não é o Bnei Anus, é seus filhos. O foco mais importante, isso tem que colocar na cabeça da comunidade judaica, na liderança judaica. O que vamos investir nas comunidades de Bnei Anusim não é somente nos Bnei Anusim, é nos seus filhos, porque seus filhos já são criados como judeus. E tem que perceber isso. E essa é a percepção mais importante. Os filhos não têm já a herança católica. Eles não passaram pelo processo do messianismo. Eles já foram criados como judeus. Jaime, outra pergunta para finalizar. O que é que você diria como conselho? Dizem que conselho, se fosse bom, a gente vendia, ficava rico, mas eu sei que você pode dar um bom conselho. Qual seria o conselho que você daria aos Bnei Anusim em termos de comportamento deles? O que é que você pretende que eles façam para que eles tenham uma vida melhor? Olha, essa é uma pergunta muito difícil, porque os Bnei Anusim, ele tem uma atitude muito de defesa e de medo, principalmente quando ele bate frente à comunidade. E geralmente o que acontece com a experiência de Bnei Anusim com a comunidade judaica é porta na cara. Eu vou falar uma coisa, e eu acho que chegou o momento de Bnei Anusim enfrentar isso, não deixar mais isso, não ter se a porta bate na cara, vai e se organiza como comunidade.
No Brasil existe separação entre Estado e religião. Se a comunidade judaica, se as comunidades judaicas não querem aceitar os Bnei Anussim, que se organizem e comecem a viver como judeu. E tem muita gente que vai ajudar vocês como comunidade, independente das comunidades judaicas, infelizmente. E o que vai acontecer? Vai demorar um processo, talvez de 10, de 20 anos. Os seus filhos vão ser totalmente judeus. E eles vão ser parte, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, vão ser parte do judaísmo brasileiro. Quem quer ser judeu se não é judeu, com tantas perseguições, com tanto antissemitismo? A gente está vendo agora na América e na Europa, tanto a perseguição ao nosso povo. Então, quando uma pessoa traz um sentimento que é visível, sentido, não dá para passar despercebido. Agora, como é que foi essa volta da família ao judaísmo? As famílias vêm geralmente com grupos, ou as pessoas vêm sozinhas. Então eu acho que desde pequeno toda a minha família já sabia, mas não tinha força. Não tinha força. Morávamos do lado da sinagoga. Então era normal ir para a sinagoga. Eu, desde pequeno, já sabia que eu queria. Mas, poxa, você está na Amazônia, você está uma comunidade tradicional, pequena, com seus costumes. Então, quando você dizia que queria ser rabino, no meio dos teus amigos de Mahané, no meio dos teus amigos da Shnoga, como a gente falava, o pessoal ria da tua cara, você nunca vai conseguir. Então a gente precisa sair. E eu fiz isso, saí de Manaus, sempre deixei a porta aberta, amo Manaus, gosto de divulgar a minha comunidade com a história dela, e tem um pouquinho da história do Bnei Anussim, porque a gente tem um Sefer Torah que saiu da Espanha, na Inquisição, veio para o Marrocos, e do Marrocos chegou em Manaus. Então todo mundo conhece, quem conhece um pouquinho a história de Manaus sabe lá que até hoje tem um livro de 500 anos. Agora, houve um retorno de pessoas da tua família do cristianismo para o judaísmo de volta? Não. Eles nunca foram cristãos, né? Se for dizer que é cristão, eles vão ficar... meu pai é militar. Meu pai ele passou a vida toda no meu exército. Minha mãe não tinha religião. Então, ficaram nessa. A única pessoa que voltou realmente ao judaísmo fui eu, oficialmente, né? Porque cresci dentro da sinagoga. Então, voltar ao judaísmo de uma forma legal, vir para Israel, fazer tudo da forma correta, só eu. Essa sua volta significou uma techuvá, uma conversão, ou apenas uma imersão no judaísmo diferente da forma pela qual o pai e a mãe viviam afastados da religião? Veja bem, é impossível você estar numa região tão distante, Amazônia, Nordeste, até mesmo São Paulo, Rio, e você chegar aqui em Israel e dizer assim, não, eu sou descendente. Os rabinos, os Dayani, vão aceitar na boa, mas a dúvida é muito grande. Não é pela falta de confiança na pessoa. É preciso trazer documentos, mas os documentos também têm falhas. A gente não tem muita, a gente tem 2 mundos diferentes, Portugal e Brasil, que geralmente são os descendentes lá. Então, os rabinos daqui orientam que as pessoas façam as vias normais, para que não tenham dúvidas, que é a conversão. No final você se converteu. Eu converti. Se eu não tivesse me convertido, eu talvez não seria rabino. Entendi, mas me diga uma coisa, você foi circuncidado ao nascer? Não. Eu fiz na tua conversão você fez não. Eu fiz quando eu tinha o quê? 10 anos de idade. Você já chegou à já conversão? Cheguei, já sabia. E muitos. Muitos, não é só eu, não sou uma exclusividade. Claro que não. Não, tem muitas pessoas que acabam chegando e acabam fazendo isso no campo da comunidade. Agora, o que é mais interessante, a gente tem que falar sobre isso, são pessoas que se acham Bnei Anussim e querem voltar e acabam fazendo circuncisões com 40, 50 anos, e isso é maravilhoso. Sabe, nosso povo não tem só a história dos Bnei Anussim em Portugal e Espanha. A gente vai ver muitos casos no próprio período romano que as pessoas vão se esconder para defender sua fé. Existe na Torá, uma passagem de Tina. Tina era uma pessoa que viu graça na família de Jacó. E ela queria se juntar a esse povo. E quando ela chegou lá, ela foi maltratada. E essa pessoa foi maltratada, Tina foi maltratada, e ela cruzou o Jordão e casou. E ela deu à luz, sabe quem? Amaleque. Amaleque
quem conhece a história sabe que foi um dos grandes inimigos. Até hoje a gente é um espírito, uma situação que acaba destruindo o nosso povo. Se a gente trata mal uma pessoa, aquela pessoa que vai bater a porta, a gente está criando potenciais pessoas que vão, em vez de ajudar, vai destruir. E essa é a lei. Não desista. Eu acho que a mensagem é que a fé, ela está muito mais da política religiosa, do local. A gente tem os exemplos dos patriarcas. É só pegar a Torá, Abraão, Isaac e Jacó, eles viveram de Emuná. Então, se eu posso dar um exemplo e posso dar um conselho, é não perder a fé e batalhar, porque quem fica sentado vê o navio, como já tem aquela expressão, né? Em Portugal, quando disseram que iam ter um navio lá no porto, e esse navio ia levar todos os judeus para Jerusalém. E a gente vai ver uma coisa muito triste na história da Inquisição portuguesa, é que chegaram lá, não tinha navio nenhum, os padres batizaram as pessoas e os judeus ficaram a ver navio. O que você diria para o judeu recalcitrante, aquele que tem preconceito contra o Bnei Anussim, contra o Ben Anus, aquele que não quer aceitar de forma alguma a existência da história judaica contemporânea, porque 500 anos, em termos de humanidade, de mundo e de cosmos, não é coisa nenhuma. O que você diria a esses judeus com relação ao comportamento deles para os Bnei Anussim? Como você acha que eles têm que se comportar? Primeiro, isso não é judaísmo. Está fora totalmente do contexto. Eu acho que as pessoas precisam trabalhar em si. É muito triste. Todo preconceito é muito triste. A gente vive num mundo que o conhecimento está aí, a informação tem aí, tem as redes sociais, tem o teu programa que dá muitas informações sobre todos os temas. Então, o preconceito não se acaba. A pessoa está preconceituosa sempre. Só vai se acabar quando ela está disposta a aceitar, olhar o mundo. Talvez ela preconceito por meros fatores, inveja, raiva, o que seja. Mas para você parar com alguma coisa, você precisa estar disposto a olhar, pegar outros caminhos. E o caminho, como rabino, que eu posso dizer, estudar a Torá. Nós estamos no Centro de Absorção de Bnei Anussim em Beersheba. Agora você vai ver uma aula de como o Rabino Israel ensina aos brasileiros hebraico e como ele orienta essas pessoas a se comportarem de uma forma para que elas possam, de uma maneira objetiva, se radicarem dentro da sociedade israelense. Vamos ver, vamos lá. São todos brasileiros. Baja, porque el día más sagrado es Shabbat. Shabbat es más sagrado que un que sepa. Shabbat es el grado más sagrado, el día más sagrado de todos. Todas las festas. De todas las festas, incluso de Yom Kippur. Shabbat é mais sagrado que a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar o Taná. 14 leituras em 5 línguas e descobri que em cada língua que eu lia, mais confusão gerava na minha cabeça. Você nasceu onde? Nasci na Bahia, na cidade de Ibirataia, em 1951. Após 14 leituras em 5 idiomas, mas não conhecia hebraico, fiquei confuso, porque cada língua me levava para um lado. Resolvi estudar hebraico no Instituto David Pérez, no Rio de Janeiro, lá na sinagoga Shel Gemilut Hassadim, com o mestre Abraham Almeida. Depois de muito estudo, muita leitura, vários livros, eu cheguei à conclusão de que os tradutores eram traidores. Mas por que você, na verdade, procurou a Torá? O que aconteceu dentro de você que você foi atrás da Torá? Porque... Ela mordeu você? Mordeu e me contaminou. Aí eu acabei absorvendo ela totalmente dentro de mim. E aí, na Torá, eu fui tirar as dúvidas de
todas aquelas dúvidas com relação à Por que religião, você foi à Torá? Isso que eu quero saber. porque a Torá é a fonte de Tá verdade, bem, mas da onde que você entrou numa que tinha que buscar a Torá? através dos livros judaicos que eu li, Isso que eu quero saber. vários livros, passou de uns 25, e aí cheguei à conclusão e procurei a FISESP em São Paulo para buscar minhas origens na minha família. Eles te ajudaram em alguma coisa? Sim, me ajudaram. Ótimo. Enviaram para a minha história da família Rodrigues dos Santos, Eles fizeram a tua árvore genealógica. mais ou Mais ou menos. menos. Mais ou menos a partir de 1627, quando o meu primeiro ancestral, Manuel Rodrigues dos Santos, e sua esposa, Felipa Rodrigues, foram condenados pela Inquisição e enviados para Évora-Monte, em Portugal, onde enfrentaram a fogueira. Aquilo ali me tocou muito e fui descobrindo nos demais mártires que chegou a mais ou menos 21 pessoas. No Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia. De Abdalá, ¿cierto? El Abdalá se hace solo cuando baja el nivel o el grado de santidad del día. Yain, digan conmigo, Yain, Tu, Jesus, Abdalá, Shafiah. Kolakava. Mais um brasileiro no Centro de Absorção de Bnei Anussim em Beersheva. Eu vou conversar com o ex-Flávio Lima. Flávio, que não é mais Flávio, qual é o teu nome atualmente, meu amigo? Yosef Lima. Conta pra gente a tua história. A minha história no judaísmo começou entre 2012, antes do nascimento do meu filho. Participei assim durante muito tempo da Igreja Católica. Fui inclusive coordenador de grupo de casais. E o que me levou a procurar o judaísmo foi questões que foram levantadas, temas dentro lá do grupo que precisavam de respostas. E uma dessas ocasiões, lembro-me que em casa teve uma reunião, as questões foram levantadas e etc. Você lembra de uma das questões? Eu lembro que uma foi levantada no livro de Devarim, capítulo 13, eu não esqueço, que tem aquela história lá do crucificado e vai aparecer pessoas que vão obrar milagres, aquela coisa toda. E foi levantado várias questões que eu também não lembro qual foi, mas uma delas eu lembro que foi em Devarim 13. E a resposta que tivemos foi que... Resposta do padre. Do padre. Isso é mistério de Deus, é segredo, é coisa que é oculta e tal. E no mesmo livro, acho que no finalzinho o Eterno diz a Moshe que tudo eu revelei a meu povo. Se não for dessa forma, mais para se entender. Aí foi levantado questionamento, com 8 dias fui afastado das minhas funções por ter levado lá em casa e ter questionado e batido forte. Então já recebi um comunicado que eu ia me afastar da presidência do grupo. Então você vê, eles queimavam os teus antepassados e agora só porque você questionou lá uma conversa, te mandaram embora. Ou seja, me deram um carete. É tudo gente boa. Me deram um carete. Fui suspenso e questão de meses eu me afastei. A gente visitava e frequentou por muitos anos a Beit Shamuel, de seu Isaac Sudri, de bendita memória. A Beit Shmuel é uma sinagoga. Uma sinagoga que não é messiânica, é uma sinagoga de judeus. Disso, inclusive o rabino é marroquino, de origem marroquina, que abriu a porta para muitos Bnei Anussim, não só eu, mas muitos, inclusive os que estão aqui. Então ele foi uma porta. Agora, você já se converteu ou está em processo de conversão? Estou em processo de conversão. Tá. Como é que você conseguiu chegar a Israel? O que te deu na cabeça para sair do Brasil e vir embora para cá? Eu, assim, sou uma pessoa, não sou rico, mas sou financeiramente estruturado, organizado e venho desde 2015 juntando dinheiro. Juntando lá um dinheirinho, uma reserva, já combinado com a minha esposa, a gente vai um dia para Israel, que eu quero educar meus filhos lá, porque, sinceramente, não tem como cumprir Shabat, viver uma vida judaica em plena no Brasil. Como é que você ligou o teu sobrenome, depois de tudo isso que você viveu na igreja, com a questão da origem judaica? Pronto, meu sobrenome é Lima e da minha esposa é Oliveira. E são famílias que todas vêm de Portugal, Espanha, Portugal. E
sei o que está ligado a São Bnei Sim. Pelo menos em 2 situações a gente pode provar, por sobrenome e por costumes. Minha avó sempre coberta com lenço, isso aí a gente não esquece. Mas os árabes também cobrem a cabeça com lenço. Não, mas não todas. Da idade da minha avó, nem todas também se cobria. Ela tinha o costume de você não ver o cabelo dela. Sabia que era branquinho o cabelo dela, mas você não chegava a ver o cabelo dela, sempre estava amarrado. Costumes como matar galinha. Sempre que matava, cobria o sangue, não deixava o sangue exposto. O que chama... Isso era diferente do resto da turma que havia por lá de na outras tua cidade. turmas. Isso, de outras turmas. E outros costumes, como lá no Nordeste é costume o pessoal do interior ter o chapéuzinho de couro. Inclusive, se você for no Nordeste, você vai ver lá no interior de Pernambuco. Você está falando do chapéu do vaqueiro? O vaqueiro vai ter o Maguém Davi. Ele é redondo, tem o Maguém Davi, mas o peotezinho é inconfundível em alguns chapéus. O peote é de couro. Couro. Então, isso é inconfundível. Então são costumes. Ele é redondo e tem uma aba para cima. Para cima, isso. Então, costumes são inconfundíveis. Meu avô usava. Também eu acho que só tirava na hora de dormir, ou tomar banho ele tirava. Mas a gente sempre vê ele coberto. Questão como é pouco, razir. Porco. Eu mesmo não gosto até hoje. E eles também não iam num açougue ou numa feira livre comprar porco. Desde o início do ano já estava com vontade de vir para cá. E fui me organizando, só deu para chegar aqui em junho deste ano. E estou no processo de conversão. E Baruch Hashem, espero que logo esteja finalizado esse processo. E você volta quando para o Brasil? Para morar, não penso mais nunca. ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה. אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב ערבי. Eu estou conversando agora com Israel Netanel Wortman. Esse homem é o rabino responsável pelas aulas de conversão dos Bnei Anusim no Centro de Absorção dos Bnei Anusim em Beersheva. Como vai, rabino? Tudo bem com você? Maravilha, Baruch Hashem, graças a Deus. Rabino, conta para nós qual é o teu trabalho aqui. Bem, na verdade, eu não sou só professor de conversão, eu fundei, tive a honra de fundar esta comunidade para pessoas que vêm da América Latina e que necessitam se converter. Essa comunidade é muito famosa hoje em Beersheva, em Israel e em todo o mundo. Dizem, e a gente não sabe até que ponto é verdade, que a Rabanut cria muitas dificuldades para todos os rabinos que fazem conversão, e as conversões na América Latina são proibidas. O senhor também tem dificuldade com a Rabanut ou o senhor já superou qualquer tipo de problema? Olha, realmente, às vezes eu me sinto como se fosse um Dom Quixote, porque realmente a situação não está simples. A situação não é simples. Aqueles que chegam a Israel não como cidadãos, não reconhecidos como cidadãos, eles têm muitos problemas para ser aceitos para a conversão. Eu creio que o motivo disso é que simplesmente o nosso povo não conhece a história dos Anusim, dos Bnei Anusim, todo o sofrimento que passaram, certo? Até que, mas sempre tentaram e se esforçaram para cumprir o judaísmo. E não é uma surpresa que, de repente, na nossa geração, os descendentes dos Anusim, de repente, já sentem a liberdade e tentam, e com esforço, com esmero, começam a voltar a praticar o judaísmo de uma maneira revelada. Agora, o senhor, por acaso, pode me dizer se é possível romper as dificuldades criadas pela Rabanut? Eu acredito que devemos tornar ciente
que eles conheçam, que isso seja uma coisa ciente, a situação dos nossos irmãos que foram forçados a aparentemente aceitar outra fé, outra religião, mas que sempre às escondidas mantiveram a fé do judaísmo acesa. É preciso então contar para Rabanut o que acontece com os Bnei Anusim, eles não sabem? É isso? Eu estou certo que eles não sabem toda a história. Todo esse sofrimento é uma coisa que nós não sabemos, não conhecemos. É preciso trazer a ciência de todos e aos rabinos também. Me conta, por favor, como se dá a conversão na sua instituição e se esta conversão serve, vale, é reconhecida pelo Estado de Israel para que o sujeito se transforme num cidadão em relação à lei do retorno. Muito bem. Então, aqueles primeiro que chegam a Israel como Oleh Hadash, certo? Como cidadãos que pertencem a uma terceira geração, pelo menos, no máximo, vamos dizer, de uma pessoa judia. Então, eles são aceitos como Olim Hadashim, como imigrantes, como cidadãos, têm todos os direitos, não há nenhum problema para que eles participem de um curso de conversão patrocinado pelo governo. Aqueles que chegam aqui sem a cidadania, sem provas, sem documentos, etc., aí é que começam os problemas. Por quê? Porque primeiro eles têm que preencher um formulário, enviar a uma comissão de casos extraordinários. Aí então eles recebem uma carta dizendo que vão ser convidados a uma entrevista. Então chega a entrevista, conforme um rabino entrevista a pessoa ou a família, e conforme a impressão dele, ele envia a impressão dele outra vez à comissão de casos extraordinários em Jerusalém. Então, com essa impressão, essa comissão aprova e autoriza a pessoa a começar. Tudo isso leva pelo menos 3 meses. 3 meses. Depois, digamos que a comissão autoriza, começa então o curso. O curso demora mais ou menos 1 ano, até que, afinal de contas, a pessoa se apresenta diante da comissão de conversão, é o Beidin Legiu, e se ele é aprovado, então ele já é considerado judeu. E esse Beidin é da Rabanut? É claro, é reconhecido pela Rabanut. Agora, o sujeito que não tem recursos financeiros, ele não pode fazer nada disso. Realmente é um caminho muito difícil. Talvez existam outros meios de se converter fora do Brasil, fora de Israel, e chegar aqui já convertido. Uma pessoa convertida que por meio de um rabino reconhecido pela agência judaica, então ele é aceito aqui como cidadão, não tem problema. Eu vou pedir ao senhor para explicar direitinho essa questão, porque é tão confusa. Eu não entendo o que é reconhecido pela agência judaica, o que não é reconhecido pela Rabanut, quem pode no Brasil hoje fazer conversão, quem não pode, porque o que eu ouvi dizer é que está proibida a conversão pela Rabanut na América Latina inteira. Isso é verdade? Realmente existe uma prevenção, uma lei preventiva já de mais de 100 anos, que um rabino-chefe, o rabino Abuav, se não me engano, ele instituiu que no Brasil e em toda a América Latina está proibida a conversão. Os motivos dessa proibição, eu não quero entrar em detalhes, mas eu acredito que eram aceitáveis os motivos. É um caso de pesquisa muito interessante, aliás. Eram motivos reais. Eram motivos reais. Agora, então, essa instituição continua a prevalecer até os nossos dias. Entenderam? Agora, qual que é o problema? Por que o rabino deve ser reconhecido? Existem charlatões. Existem pessoas que como se diz, que se fazem passar pelo que não são. Exatamente. Sim, eles vestem uma
como se diz, uma roupa branca e negra, um chapéu com barba, dizem que são rabinos. Então, a partir desse momento, começam a conversar. Mas eles não são reconhecidos pela agência judaica. Não são, e, portanto, não são reconhecidos também pelo rabinato. Não percam a esperança, continuem a trabalhar, Deus vai ajudar. E um dia vamos chegar ao momento que, se Deus quiser, o Estado de Israel vai ter o conhecimento do fato dos Bnei Anusim, vai saber reconhecê-los como irmãos, vai enviar comissões de rabinos reconhecidos para fazer a conversão aí. Um abraço a todos, um beijo a todos. Eu amo vocês, todos os Bnei Anusim, e nós fazemos tudo aqui, o possível, para ajudar vocês, para voltar ao nosso povo de Israel. Não há problema nenhum, as portas estão abertas, ele chega aqui, nós não evitamos ninguém, enquanto que com sinceridade ele quer praticar o judaísmo, certo? Não há nenhum problema, as portas estão abertas, os braços estão abertos e nós esperamos por vocês com muito carinho e com muito calor. Dan Limor, lo que hacer con los Bnei Anusim, con los emergentes de Brasil. Abrazarlos y quererlos. ¿Cómo se hace esto? Eso hay que hacerlo en un esfuerzo, primero de cada uno y después comunitario, de comunidad y del Estado de Israel y del pueblo judío. Pero claro, cuando uno dice pueblo judío, hay muchas opiniones, como usted sabe, hay diferentes corrientes de opinión, pero hay una cosa que es seguro, el pueblo judío desde el tiempo de Abraham, y ahora estamos leyendo todos los Shabbatot, una parte de Sefer Bereshit. ¿Y qué hubo? Giurim al Gabei Giurim. Entonces, todo el tiempo se estaban entrando gente al pueblo judío, sin hacerle toda clase. No sé lo que hacían en aquella época, aparte de el Brit Milá, ¿okay? Que eso porque Abraham mismo fue el primero y después todos lo hacían. Pero toda la historia del pueblo judío, en toda la diáspora, en todas las partes donde había diáspora, siempre hubo quienes se integraron al pueblo judío. Por eso existe ese proceso que se llama Giur. Lo que pasa es que el Giur, como lo conocían nuestros antepasados, y también nuestros Jajamim, los sabios, como por ejemplo Maimónides, el Giur era algo que se hacía no para poner obstáculos a la gente. Había que ver si el que quiere integrarse al pueblo judío entiende que no va a ser miembro de un country club. El pueblo judío no es un country club, es un pueblo que siempre lo han perseguido, han tratado de convertirlo a otras religiones. Entonces eso hay que saberlo, que para entrar en el pueblo judío se paga un precio personal. Y la segunda cosa es que hay reglas. Las reglas se llaman los mitzvot. ¿Quieres ser judío? No puedes ser judío solamente de nombre. Tienes que ser judío en tu esencia. Tienes que entender las mitzvot, Shabbat, Kashrut, todas las mitzvot y aceptarlas. ¿Quién son en Israel aquellos que pueden atestar la judeidad de uno? Mira, me estás poniendo en un problemita. Estoy acá para esto, para poner problemitas. Yo sé, tú sí, pero yo tengo que navegar en aguas turbas, como se dice. Mira, mientras tanto, según la ley del Estado de Israel, es el gran rabinato, no sé cómo se dice eso, Rabanut. Rabanut Arashit,
¿Qué quieres que te diga? La Rabanut, cuando se fundó el Estado de Israel y se fundó ese instituto que se llama la Rabanut Rashit, era un instituto sionista que pertenecía a un Estado sionista declarado. Y así fue, digamos, yo qué sé, los 20, 25, 30 primeros años. Y poco a poco, yo no tengo los detalles históricos, pero poco a poco, el gran rabinato, el Rabanut Rashit, se volvió Haredit y no sionit. Quiere decir, ¿cuál es la diferencia? Si eres un instituto sionista, entonces los intereses del Estado de Israel son paralelos a los intereses del pueblo judío, son la misma cosa, porque ¿para qué creamos este Estado? Para el pueblo judío. Entonces no puedes limitarte, y además que, bueno, yo no soy rab, pero yo he hablado con muchos rabanim y he leído libros sobre cómo se hace el giur, y no corresponde, aquí están haciendo mucho más de lo que se necesita, y están poniendo obstáculos. Sus exigencias son más grandes de lo que la halajá, claro, y están haciéndolo porque, pues ¿sabe lo que quiere decir Haredi? Sí, claro. ¿Qué quiere decir Haredi? Ortodoxo. No, Haredi, la significación de la palabra. Haredi quiere decir que tienen miedo, o que tienen miedo, ¿es la buena palabra? Miedo, sí. Tienen miedo. Ahora, ellos dicen Haredim ledvar Hashem. Tienen miedo a la palabra de Dios. Temerosos. Pero se puede decir también que son temerosos de lo que ven como una amenaza a lo que ellos comprendem que é o judaísmo. Nós vamos conversar agora com Daniel Tuitu. Ele é rabino, ele é ortodoxo, ele se formou em Jerusalém, ele é também sionista, ele trabalhou no Brasil e ele conhece o assunto relativo ao mundo Bnei Anussim. Qual o grande problema do mundo Bnei Anussim em relação ao mundo judaico tradicional? O grande problema é que eles não são reconhecidos como judeus. Eu acho que esse é o problema maior deles, do ponto de vista deles. Eles não são reconhecidos como parte integral do povo judeu por causa de 400 anos de desligamento do povo judeu, de 500 anos. E atualmente, quando vem uma pessoa alegando que ela é Bnei Anussim, ela teria que provar essa ascendência dela, e mesmo assim seria muito complicado aceitá-la ortodoxamente sem fazer um giur. Fazendo uma conversão, qualquer pessoa pode fazer conversão e fazer parte do povo judeu, mas isso não tem nada a ver com o assunto específico dos Bnei Anussim, digamos assim. No Brasil e também na América Latina, nós temos conhecimento de que é proibida a conversão e não há rabino que esteja autorizado pela Rabanut a converter pessoas. É verdade essa afirmação? E se é verdade, qual o caminho que um Ben Anussim deve percorrer para poder voltar ao seio do judaísmo com a conversão? Digamos que é uma tradição muito famosa, muito expandida na América Latina. Começou na Argentina na década dos 20 do século passado, por um rabino chamado David Sultan Dabach, que chegando na Argentina e vendo a situação da assimilação dos homens oriundos da Síria com as mulheres argentinas, ele decidiu fechar essa possibilidade, decretando que seria proibido fazer conversão. Quanto tempo tem isso? Isso tem praticamente 100 anos. Como ele, antes de ir para a Argentina, ele viajou para Eretz Israel e conheceu os grandes rabinos de Israel. Ele teve o livro, quando foi publicado o livro dele, com essa proibição, ele teve autorização, ele teve aceitação dos grandes rabinos de Israel, incluindo o Rav Kook, o Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook. O Rav Kook dizia lá uma coisa muito bonita. Ele disse o seguinte: está certo, quem quer se purificar, que venha se purificar na terra dos puros. Quer dizer, a Argentina não está agora apta para preparar as pessoas para a conversão, então que venha para Eretz Israel. O grande problema é que, de um lado, essa proibição se difundiu no mundo judaico sul-americano, começando desde o México para baixo. Atualmente, nenhum rabino ortodoxo, teoricamente, faria uma conversão ortodoxa, apesar que teve várias exceções, mas digamos, atualmente essa postura.
De um lado eles não têm solução local, e do outro lado, vindo para Israel, por causa da lei israelense, eles não podem se converter. Então, na realidade, essas pessoas, e não só os Bnei Anusim, com todas as pessoas interessadas em se converter, oriundos da América Latina, não tem uma solução prática e não muito cara, digamos assim. O sujeito se converte ao judaísmo, faz aliar, se converte no Brasil, faz aliar. A conversão dele não é aceita pela Rabanut. Sim. O que ele tem que fazer na vida dele? Que ele chega aqui tem que fazer o quê? Se converter de novo? Ele pode optar por não fazer nada. É uma opção. E se ele quiser fazer alguma coisa, ele pode ir à justiça? Não, ele não precisa. É justiça se ele se converte de uma forma não ortodoxa, mas reconhecida pelo Estado de Israel, feito de aliá, ele vai fazer aliá. Sendo cidadão israelense, ele tem o direito de fazer a conversão como qualquer cidadão israelense que não é judeu. Ele pode ir num curso de conversão e se converter depois de um ano e não tem nenhum problema. O que você acha de um país como Israel, que tem pouca gente, que precisa de gente, de comunidades judaicas pelo mundo que precisam de pessoas, de comunidade judaica mundial que perdeu 6 milhões de membros na Segunda Guerra Mundial e que agora se depara com uma condição que é absolutamente passível de engrossar esse recurso humano do judeu no mundo? Eu acho que isso é muito complexo. É o seguinte, eu acho que um grupo pode absorver uma minoria num processo graduado, devagar, tomando o tempo necessário para poder fazer essa absorção cultural. Imagina o povo judeu daqui a 5 anos, por exemplo, com 15 milhões de convertidos oriundos de Bnei Anusim do Brasil. O que vai mudar? Vai mudar a face do povo judeu e o futuro dele. A face como? Como vai mudar? A face porque essa gente não traz com ela uma vivência judaica de 500 anos. Isso é óbvio. Então não se pode entrar no judaísmo pulando na piscina. Tem que se preparar para aquilo. É um processo. Por isso que é demorado ser judeu, por isso é demorado mudar de identidade. Eu sempre dizia para os meus alunos, vocês acham quanto tempo necessário para mudar de identidade? Para fazer uma faculdade precisa 3 anos, engenheiro 4 anos, médico 10 anos. Quanto tempo precisa para mudar sua identidade? Portanto, tem que ser feito um processo devagar. Por isso eu não acredito nas conversões do Rav Amsalem. Por mais que elas tenham X problemas técnicos e halachicos, ele é um grande Talmid Chacham, com todo respeito, mas eu publicamente no telefone chamei ele e falei para ele, não vá para o Brasil, você está fazendo um grande erro. Ele fez umas coisas que eu acho que não são bem feitas. Por exemplo? Por exemplo, converter gente que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não sei nem se ele tem registro daquilo que ele fez. Duvido que tenha. Fora de que se juntou com outra pessoa que não é a pessoa oportuna para liderar nenhum judeu, nenhuma pessoa, nenhum grupo. E quem é esse? Esse é uma pessoa que tem uma sinagoga aberta na internet e fala mal de todo mundo. Portanto, eu não quero falar mal dele, mas eu acho que trabalhando junto com pessoas assim não se pode dar um bom resultado. Esse aí não é o Ventura, por acaso? Por acaso pode ser que seja. Estou aqui diante do rabino Eliyahu Birenbaum. Ele é o titular, o responsável pelo Instituto Or Torah, que cuida da questão dos Bnei Anusim aqui em Israel. Mi opinión sobre Bnei Anusim, primero es que son nuestros hermanos y hermanas. Los Bnei Anusim, aquellos que son descendientes de Anusim, de judeos que fueron parte del pueblo de Israel hace tiempo atrás, son parte de la familia. Y mi primer pensamiento, no solo como rabino, sino como judeo, es que nosotros debemos respetar, debemos ayudar a nuestros hermanos. Si hay un hermano, un miembro de la familia que desaparece, nosotros tenemos que traerlo de regreso a nuestra familia. Sabemos acerca de la historia de los Bnei Anusim en el mundo y sabemos de la historia de los Bnei Anusim en Brasil. Pero la pregunta no es una pregunta histórica. Lamentablemente la mayoría de las personas en Israel, acá en Jerusalén y en el mundo no saben qué son los Anusim y más aún no saben que hay también Bnei Anusim. Que los Anusim no son solamente parte de la historia, de la arqueología del pueblo de Israel, sino que hay Bnei Anusim que viven hoy
que existen aquí y ahora en diferentes comunidades del mundo. Y por ese motivo mi pregunta acerca de los Bnei Anusim no es una pregunta histórica, sino es una pregunta del presente y del futuro. Y en el presente lo primero que tenemos que considerar es respetar los sentimientos, la información que tienen aquellas personas que piensan o saben o se sienten que son Bnei Anusim, y de alguna forma tenemos que extenderle la mano, porque tenemos un compromiso de familia, un compromiso moral e histórico, un compromiso religioso de rescatar a las tribus perdidas y a los Bnei Anusim y a otros grupos que son descendientes del pueblo de Israel y lamentablemente fueron alejados durante la historia. Y en cierto momento una persona descubre que tiene un apellido judío, que hay relatos judíos en la familia, que hay costumbres judías en la familia, y de esa forma intenta retornar y regresar al judaísmo. O sea que la realidad de los Bnei Anusim es una realidad relativamente nueva, no es una continuidad histórica con una continuidad exacta, sino que los Bnei Anusim se están renovando. Muchas veces me preguntan por qué los Bnei Anusim se despiertan en nuestra generación. Y yo tengo dos respuestas. La primera respuesta es porque Hashem quiere, porque Dios quiere. Es verdad que hace 50 años atrás los Anusim y Bnei Anusim estaban escondidos. Si es que mantenían el judaísmo era solo en la casa, en el corazón. Hoy en día los Bnei Anusim son una realidad de miles, decenas de miles, centenares de miles de personas. Y yo creo que la primera respuesta es porque Hashem quiere, porque Dios quiere que los Bnei Anusim se despierten. La segunda respuesta tiene que ver con las características del mundo postmoderno en el cual vivimos. Como sabemos, el mundo postmoderno es un mundo que tiene diferentes características, pero entre ellas la característica de la espiritualidad. Hoy en el mundo postmoderno hay una búsqueda de espiritualidad, hay un retorno a las raíces, a la religión, a la espiritualidad. Y creo que esa realidad postmoderna es la que genera el interés de los Bnei Anusim de retornar a sus propias raíces y familia. No es algo que nosotros podemos controlar. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, pelo canal 6 da NET Rio, às 10 horas da noite, e também todos os dias e horários nas repetições que você já se acostumou a nos acompanhar. Nos vemos lá.